Olá amigos do Repórter Diário, mais uma vez muito bem-vindos. Nós continuamos a sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da região. Nós vamos ouvir agora mais um pré-candidato a prefeito de Santo André, do PSOL, Ricardo Alvarez. Olá Alvarez, tudo bem? Bem-vindo ao RDTV, obrigado pela presença. Obrigado, Thiago, pelo convite, um abraço aos telespectadores da RDTV. Ricardo, primeira pergunta que eu quero te fazer, eu tenho feito essa questão a outros pré-candidatos também, sobre a questão das finanças de Santo André, que é um dos grandes desafios, né? A cidade tem sofrido aí por conta da crise econômica, não só Santo André, mas outros municípios também, mas Santo André está com um desafio orçamentário, não está conseguindo aí pagar tudo que deve, realmente está uma situação complicada, tem fornecedor aí sem receber. Como é possível administrar uma cidade do tamanho de Santo André com esse desafio financeiro, né? Um eventual governo Ricardo Alvarez, como lidaria com isso, com essa queda de arrecadação? Como é possível governar assim? Boa pergunta. Em primeiro lugar, seja quem for o prefeito de Santo André, ele não vai conseguir governar se ele não tomar nenhuma atitude do ponto de vista de incrementar o orçamento. E quando eu digo incrementar o orçamento, evidentemente dá vamos dizer assim, refazer a peça orçamentária do município no sentido de cortar gastos e no sentido de ampliar as receitas. Então, Santo André é um município que vive no Grande ABC, eu diria que é um dos municípios que vive uma das situações mais difíceis do ponto de vista de perda de receita. O município, ao longo do tempo, foi perdendo atividade econômica, em especial industrial, que normalmente é uma atividade geradora de valor, e Santo André sempre teve um peso significativo do seu PIB da produção industrial. Ela foi perdendo o peso da atividade industrial aqui no município, isso não foi se repondo, né? Isso tem acontecido no mundo inteiro, não é só no caso do Brasil. Veja, por exemplo, o caso de Detroit, nos Estados Unidos, uma cidade que hoje é uma cidade falida. Foi a capital mundial do automóvel no século XX, no Michigan, e a cidade hoje está absolutamente falida, né? Outro dia eu entrei num site de um fotógrafo que tira fotos de Detroit, por exemplo. A cidade está amontoada de galpões abandonados porque as fábricas acabaram indo embora, né? No caso de Santo André, nós temos não é um caso, vamos dizer assim, semelhante ao de Detroit, mas a gente pode usar por analogia. No caso de Santo André tem perdido então PIB na atividade industrial e isso não tem sido reposto, né? Uma das questões que envolvem essa perda de PIB, por exemplo, é que hoje o segmento industrial ele necessita, por exemplo, de algumas vantagens produtivas que Santo André acabou não investindo. Por exemplo, mão de obra qualificada. A Federal chegou há muito tempo aqui no município, embora tenha sido uma luta de longa data, mas ela chegou atrasada. Então, essa questão da qualificação da mão de obra, essa questão de produção de ciência e tecnologia. Não existe hoje uma articulação das universidades e centros universitários aqui em Santo André, e até poderia haver no ABC, isso é uma pauta até para o ABC, uma articulação dos centros produtores de ciência e tecnologia aqui na região e fazer uma ponte desses centros produtores com o parque industrial do município, com o setor produtivo. Essa era uma medida muito importante que o prefeito de Santo André e os outros prefeitos aqui da região deveriam trabalhar em conjunto, né, em relação a isso. Uma outra questão, nós temos hoje, no caso de Santo André, nós não temos saída para o Rodoanel. Nem acho que o Rodoanel é a grande panaceia dos males, mas pelo projeto original, o Rodoanel não tem saída aqui para a região, para o município de Santo André. Uma saída para o Rodoanel aqui em Santo André poderia criar condições vamos fazer assim, uma comparação que aconteceu em Mauá e Sertãozinho. Acabou virando um centro de atração de atividade industrial. Então a gente tem que olhar para a prefeitura como um elemento de fomentar a atividade industrial, de atrair a atividade industrial. Eu adianto, Thiago, eu acho que isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Agora o município tem que criar condições para isso. Ele tem vantagens comparativas muito interessantes em relação a isso. A proximidade entre o litoral e a capital, as vias os meios de transporte aqui na região. Nós temos inclusive uma potencialidade turística que nós não estamos aproveitando, deveríamos aproveitar com muito mais intensidade, né? Ter uma fuga do morador da Grande São Paulo para a área lugares mais bucólicos, né? Então
uma fuga para esses locais, poderíamos aproveitar em Paranapiacaba. Então, as possibilidades existem, agora o prefeito tem que agir nesse sentido, né? Ricardo, o pessoal tem um histórico de um trabalho minucioso de busca sobre detalhes do transporte coletivo, né, aqui em Santo André, né? De uma briga não só do pessoal, né, a sua também há muito tempo, de abrir as planilhas para mostrar aí qual que é o lucro das empresas. Como seria a relação de um prefeito, Ricardo Alvarez, com as empresas de ônibus, né? Porque é uma responsabilidade, teoricamente, da Prefeitura de Transporte, que ela concede à iniciativa privada, uma concessão. Como seria esse relacionamento de uma prefeitura do pessoal com essas empresas? Bom, primeiro, nós estamos discutindo isso no nosso programa de governo. A primeira questão é que a gente entende que a mão do Estado sobre o transporte público aqui em Santo André tem que aumentar, né? Hoje, o transporte público ele é dominado pela iniciativa privada, sem nenhuma fiscalização do poder público e sem nenhuma determinação do funcionamento das linhas por parte do poder público. Por quê? Porque existe um vínculo completamente promíscuo entre os interesses dos empresários de ônibus e da prefeitura. E isso tem que acabar. Nós temos que rever o valor da tarifa. O Estado tem que passar, se for o caso, tem que ser estudado, mas o Estado tem que passar, na nossa avaliação, aí a administrar uma parte das linhas, não fazer isso de uma vez, numa única vez, mas ele tem que ir assumindo aos poucos a administração das linhas, e isso vai tornar o transporte público mais barato em Santo André. O preço do transporte público é absurdo, é caro, e você, telespectador, que anda de ônibus e paga ônibus, você paga caro por quê? Porque uma parte você está pagando o custo do transporte mesmo, é o motorista de ônibus, é o pneu, é o óleo diesel, é a administração, é investimento e outros gastos. Agora, uma parte da tarifa, eu afirmo, uma parte da tarifa, o preço é político. Você que anda de ônibus está pagando uma parte que é o preço administrativo e uma parte que é o preço político. A administração tem que acabar com a fatia do preço político. Portanto, isso levaria a uma redução de custo na tarifa sem perda de qualidade. Isso é absolutamente possível de fazer, basta o prefeito falar grosso. Quer dizer, é possível manter as empresas privadas atuando na cidade, mas com preço muito menor. Inclusive de subsídios, que a prefeitura paga um valor, por exemplo, para o bilhete único, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer estudo sério, eu desafio, entendeu? A gestão do transporte em Santo André. Esse assunto eu conheço. Quando eu era vereador, atuei muito em cima disso, eu sei do que eu estou falando. Desafio a administração a uma discussão sobre o valor de tarifa em Santo André, e eu afirmo, dá para baixar o valor da tarifa em Santo André para que a população gaste menos com ônibus sem perder qualidade. Agora, isso só é possível se nós separarmos os interesses entre a prefeitura e o empresário de ônibus. Hoje, infelizmente, eles não estão separados. O pessoal tem um histórico também de não aceitar doações privadas, né? Isso é um posicionamento do partido que não aceita, até para evitar ser cobrado aí depois, né, dessa doação. Agora, a doação privada, né, de empresas neste ano está vetada. Depois de muitos anos a gente vai ter uma mudança, né, nas eleições. Você acha que essa mudança vai tornar a campanha, né, a disputa mais igualitária? Ou na prática o dinheiro, né, privado de alguma forma vai acabar chegando nas campanhas e essa desigualdade que a gente assiste ainda vai continuar? Olha, eu acho que são as duas coisas. Entendeu? Primeiro que eu saúdo que não tenha contribuição empresarial de campanha, né? A gente tem que discutir numa campanha projetos, propostas, temos que discutir o futuro. Santo André é uma cidade que tem a necessidade de discutir o seu futuro. Isso é premente. Eu espero que nessa campanha os candidatos se preocupem com isso. Então, eleição é um momento privilegiado de disputa de projetos, não de disputa de quem tem mais dinheiro de quem tem menos dinheiro. Dinheiro e campanha eleitoral não combinam. Então, o pessoal saúda, lutou na Câmara por uma reforma política onde fosse proibido o financiamento privado e empresarial de campanha. Felizmente ele passou, mas acho que a gente está numa fase ainda de inércia. Então ele vai ainda... Vou encontrar alguns meios, algumas brechas para tentar fazer isso acontecer. Agora, o eleitor tem que ficar atento, né? Eu sempre disse isso, inclusive já disse aqui no RD, né? O eleitor tem que desconfiar de campanha cara.
Desconfiar de campanha cara, porque ele tem que se perguntar de onde veio o dinheiro que está sustentando essa campanha. Né? Agora, o PSOL não tem quase nenhuma experiência no executivo. Né? A gente tem vários nomes aí que estão no legislativo, no Senado, na Câmara, em tanto câmaras municipais como a Câmara Federal. Agora, no executivo a gente tem poucos exemplos. Né? Essa falta de experiência do PSOL no executivo é uma desvantagem na sua avaliação? Não, de jeito nenhum. O PSDB também não tinha, o PT também não tinha, o PDT, o PSDB, o PSB. Os partidos começam assim, né? Que eu acho que o que é vamos dizer assim, um elemento de muita alegria para nós é que, por exemplo, nas últimas pesquisas, a Erundina apareceu em terceiro lugar em São Paulo, nossa candidata. Então, isso para nós é muito importante, porque inclusive reverbera aqui no ABC a candidatura da Erundina. A Luciana Genro, em Porto Alegre, nas últimas pesquisas, tem segundo lugar na prefeitura. O Marcelo Freixo, vi hoje no Rio de Janeiro, na pesquisa tem em primeiro lugar para a prefeitura do Rio de Janeiro. E o nosso deputado Edmilson Rodrigues, candidato a prefeito em Belém do Pará, está disparado em primeiro lugar nas pesquisas. Então, o eleitor acho que não vê dessa maneira, né? Ele acha, eu acho que na nossa avaliação, vai ter, por conta da crise política que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a República está desmanchando, o presidente está afastado, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está afastado, o Renan já teve mandato de prisão expedido, quer dizer, os principais nomes da República e articuladores políticos e deputados, essa estrutura está desmanchando, né? O eleitor tem que buscar mudança. O pessoal é mudança. O pessoal é mudança. Nós não estamos envolvidos em Lava Jato, não aparece nessa baixaria toda. Nós não pegamos dinheiro de empresa. Isso tem um custo na campanha. Tem um custo porque a gente desaparece, porque a gente não gasta os tubos de dinheiro em publicidade, em marqueteiro, em colocar plastiquinho na casa, em botar carro de som na rua, em empregar gente para trabalhar na rua. Para a gente, campanha tem que ser feito com militante, porque é uma questão de concepção política. Não são melhores ou piores do que ninguém. Questão de concepção política. Por isso nós saudamos o financiamento físico de pessoa física na campanha e tendo a achar que a população não vê isso como um problema, porque nós estamos bem em capitais importantes, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Isso para nós é motivo de orgulho, né? Acho que o pessoal vai surpreender nessa eleição. Que avaliação que você faz do governo Grana? É possível dar uma nota para o governo? Como é que você vê essa gestão Grana? Olha, tenho muito apreço pessoal pelo Grana, né? Ele começou a militar junto comigo, a gente começou a militar junto no movimento sindical, então tenho um apreço pessoal como pessoa. Ele eu daria 10 para ele, porque como pessoa sempre me dei muito bem com ele. Agora, como gestor público, daria 3 para a gestão dele, né? Faltou um plano para a cidade, faltou um projeto para a cidade, né? E acho que essa é a grande, vamos dizer assim, perda do município de Santo André pós Celso Daniel, porque por mais divergência que eu tivesse com relação ao governo de Celso Daniel, era inegável que ele tinha um projeto para a cidade. Você poderia até discordar, né? Até discordar, concordar parcialmente em relação ao projeto do Celso Daniel, mas ele tinha um projeto para a cidade. O que a gente vê é que Santo André, depois do Celso, mesmo com o João, né, boa pessoa também, Aidan, Grana, não estou aqui discutindo as qualidades pessoais desses nomes, né, desses prefeitos, né, eu estou discutindo a capacidade de gestão. Para mim, né, nós do pessoal, para a Vamileno, para Aidan e para Grana, faltou um plano, faltou uma proposta a ser aplicada, faltou uma visão de cidade, né, do ponto de vista da gestão. E eu acho que Santo André está patinando em função disso. Está patinando em função disso. Eu espero que nessa campanha os candidatos se preocupem com essa questão de pensar um projeto para olhar Santo André para frente, né, para olhar para Santo André no futuro, para projetar a nossa cidade, porque eu acho que a gente está vivendo na inércia. Na inércia. E a inércia, ela não tem gerado, vamos dizer assim, aguardar que a coisa aconteça. Eu acho que esse é o problema de Santo André hoje, né? E a campanha é um bom momento para fazer essa discussão de futuro, né? A questão ambiental é uma questão muito séria. Santo André tem uma grande contribuição a dar com a parte onde está a Mata Atlântica, né? A questão da desigualdade social. Eu tive esse fim de semana na Vila Rica, João Ramalho, Cata Preta, andando por lá. É um absurdo a condição que muitas pessoas vivem ali, né? É inadmissível que em Santo André, uma cidade do porte que tem,
né? Um município ainda tem a gente vivendo naquelas condições, né? A esgoto a céu aberto. Então eu acho que Santo André falta ser uma cidade mais igual, né? É uma cidade que tem que buscar a igualdade, isso melhoraria a qualidade de vida para todo mundo, isso tornaria a cidade muito mais saudável e habitável, né? Como você acha que seria a melhor solução para esse impasse que existe entre o Semasa e a Sabesp? Que é uma dívida que a Sabesp cobra há muito tempo, o setor da Sabesp já passou de 3 bilhões o valor dessa dívida. Qual seria a melhor solução? Fazer um acordo com a Sabesp, permitir que a empresa passe a atuar na cidade como aconteceu em Diadema, manter questionando esse valor? Qual que é a saída? A Sabesp, por conta da maneira como ela foi gestada pelos tucanos, né, ela não deu muita demonstração de capacidade e qualidade para abastecer água, e todo mundo está vendo a crise hídrica que nós estamos vivendo, né? E ela agora querer falar grosso com o prefeito de Santo André, inclusive parece que pediu a prisão do prefeito, isso é coisa de tucano para querer fazer espuma, né? Eles têm candidato aqui em Santo André, então para mim isso é muito mais uma ação política da direção da Sabesp, do tucanato, no sentido de atacar o grana, né? Agora, como é que você resolve uma situação dessa? Você tem que abrir uma negociação. Não tem como você... Imagina Santo André tendo que arcar, supondo, né? Uma decisão, sabe-se lá o que vai acontecer do ponto de vista judicial. Por isso que eu acho que a gente não pode apostar nem para a Sabesp, nem para a Sabesp 3 bilhões é uma coisa, para o município de Santo André 3 bilhões é outra completamente diferente. Mas a gente não pode apostar necessariamente numa decisão judicial e lá na frente ela pode ser... vir em prejuízo a Santo André não tem como pagar. Então, por exemplo, virar precatório. Virar precatório. Julgado, Santo André, Santo André tem entupido de precatório. Esse é um problema, né? Esse é um dos problemas da gestão financeira, econômico-financeira do orçamento público. Santo André está pagando um conjunto de precatórios, em especial os dois principais, né, que são o servidor público municipal e a questão da terra, desapropriações aqui no município, está pagando uma grana muito grande, por equívocos da gestão passada, inclusive o Celso, né? Inclusive, grande parte desses precatórios apareceram na gestão Celso Daniel. Então, colocar mais um precatório nessa montanha só piora a situação de Santo André. Então, a prefeitura de Santo André, ela tem que procurar a direção do Semasa e tem que buscar negociar. Eu diria que a gestão Grana vai conseguir fazer isso? Não, não vai. A gestão Aydin conseguiu abrir essa negociação? Também não. Eu acho só, no caso da gestão Grana, é uma disputa PT-PSDB, que se espalha pelo Brasil afora. Que inviabiliza qualquer acordo. Inviabiliza. Por que o Sabesp pediu a prisão do Grana? Entendeu? É que eu falei, isso não tem o mínimo fundamento, entendeu? Esse tipo de coisa. É você misturar política com a questão da gestão. Política, eu digo partidária, entendeu? Porque isso é política. É misturar a política partidária com a questão da gestão. Então ele não vai fazer, entendeu? Ele não vai fazer. E o Aydin nem tentou. O Aydin estava preocupado com outras coisas, gestor de outra maneira, ele nem tentou. Passou o largo. Agora que o Grana entrou, veio essa coisa de pedir prisão, né? Por conta da disputa PT-PSDB. Então eu acredito que somente um prefeito novo, de um partido novo como o PSOL, por exemplo, tem condições de chegar lá e chamar a direção, coloca o Semasa na mesa, coloca a Prefeitura Municipal de Santo André na mesa, coloca os interesses de Santo André na mesa e a Sabesp vai fazer isso da parte dela. E vamos na mesa negociar e conversar a respeito. Pode demorar? Vai demorar, porque tem muito atrito acumulado. Então teria que limpar o terreno, abrir uma negociação em relação a isso, colocar, se for o caso, estudos em cima da mesa para dizer o valor do metro cúbico da água, quem tem razão, quem não tem, se o valor é esse, o valor é aquele, e tentar chegar num acordo. Eu acredito que o acordo é a melhor condição, entendeu? Para resolver esse impasse da água. Valores, o PSOL recentemente definiu a candidata a vice, é isso? Na sua chapa. Isso. Conta um pouquinho sobre essa definição aí, quem é a candidata, a pré-candidata no momento a vice pelo PSOL em Santo André. Nós temos no PSOL o PSOL, eu não tenho conhecimento se algum outro partido funciona dessa maneira, mas no caso do PSOL, nós definimos no último congresso todas as direções municipais, estaduais e nacionais do partido, todas elas têm que ter meio a meio mulheres e homens. É 50%, a cota é 50% para cada um.
E nós estamos no partido numa linha de fortalecer essa coisa do empoderamento da mulher. A mulher assumir cargos de direção, assumir candidaturas a vereador, assumir vice-prefeituras e cabeças de chapa. Então nós convidamos a Tatiana Landi, ela é arquiteta, urbanista, mora aqui em Santo André, e ela aceitou o desafio e passou por unanimidade no partido, né, nesse domingo. Ela é a nossa candidata a vice. Inclusive, quero até colocar em primeira mão aqui para os... Não falamos isso para ninguém e nem a Tatiana me autorizou também a falar, mas eu vou falar, né? Inclusive, não temos apenas uma mulher como vice, mas uma mulher que vai ser mãe pela primeira vez, hein? Ela está esperando neném para dezembro. Então, nós temos uma vice que é uma batalhadora, porque vai trabalhar na campanha, continua trabalhando no emprego dela, né? Ela trabalha em iniciativa privada, vai continuar trabalhando no emprego dela, vai fazer campanha e vai ser mãe depois que acabar a campanha. Então, para nós é motivo de orgulho ter a Tatiana, muito pessoa qualificada, né? Ela está colaborando no programa de governo nessa questão da mobilidade, né? Porque é o emprego dela, é o trabalho dela, é a formação acadêmica dela. E isso vai dar uma grande contribuição no nosso programa de governo, que está sendo coordenado pelo Bruno Daniel, né? Ele está fazendo a compilação de toda a discussão que nós estamos fazendo. Nós estamos há 2 anos discutindo o programa de governo, fizemos cursos temáticos, o Bruno organizou cursos temáticos dentro do PSOL. Quer dizer, o programa de governo do PSOL, quando aparecer para o público, ele não vai aparecer de uma hora para outra. Ele está sendo construído há um bom tempo já. Só que ele tem 2 questões, né? Primeiro, nós não vamos apresentar e dizer que está um plano acabado, não. Nós estamos marcando uma data em que nós vamos fazer uma primeira apresentação pública e vamos abrir para colher sugestões, né? Mas vamos apresentar. E segundo, nós vamos apresentar novidades, vai ter novidades. Inclusive nós estamos absorvendo algumas iniciativas de gestão pública que foram aplicadas em outros lugares do mundo e que nós acabamos estudando, gente que acabou tendo contato, né, nas andanças da vida. E nós vamos apresentar propostas aqui que foram iniciativas tomadas em outros lugares do mundo e que funcionaram muito bem. E a gente quer trazer para Santo André, que envolve participação popular, que envolve gestão de orçamento, né, que envolve a relação do executivo e do legislativo, que é uma questão que a gente vai querer mexer, essa coisa de cortar carga em comissão, cortar secretarias, deixá-las enxutas e apostar no servidor público de carreira. Aliás, então, só para aproveitar o gancho, é possível saber de antemão quantas secretarias poderiam ser cortadas e quantos cargos poderiam ser cortados? Olha, tem isso de cabeça? Não, nós não temos ainda os números fechados, mas eu já te adianto que no caso de secretaria é algo em torno de 50%. Dá para cortar pela metade. Pela metade. A secretaria. E no caso de carga em comissão, na nossa conta eu não tenho o número fechado, mas é algo em torno de 80%. Né? A nossa lógica é criar uma outra relação. Para nós não vai ter cargo em comissão no executivo indicado por vereador. Não. Nós queremos estabelecer, isso é uma coisa que nós temos, um produto da minha experiência como vereador aqui na Câmara de Santo André, de leituras e de debates no partido. Nós vamos querer estabelecer outra relação com o parlamento. Nós queremos valorizar o parlamento. Não o parlamento que fica vinculado ao executivo e vota o que o executivo manda, porque ele tem apoiador em cargo em comissão do executivo. Não, nós queremos elevar a condição do legislativo, como que ele seja um elemento de discussão de projeto político na cidade. Mas é possível aprovar projetos assim, Álvares? É a nossa aposta. Nós vamos apostar na capacidade de compreensão do vereador em relação a isso, né? Aí tem 2 questões, né? Primeiro, esse modelo acabou, está podre, caiu de podre, essa coisa, né? Veja o caso do Grana, né? Vamos ver o caso do Grana, que falei da questão da gestão. O Grana, nós temos hoje 2 candidatos a prefeito em Santo André que estavam na gestão dele, na administração dele. Então, inclusive, um é candidato pelo PSDB. É um negócio meio esquisito, né? Essa coisa de tentar construir frentes amplas. Isso caiu de podre no Brasil inteiro. A população, inclusive, foi para a rua reclamando disso. Isso tem que ser revisto, né? Não dá mais para continuar dessa maneira. E segundo, nós não queremos diminuir a Câmara com isso, pelo contrário.
Nós queremos colocar a Câmara num outro patamar. Ao invés do vereador ficar fazendo serviço do Executivo, onde o Executivo falha, a gente quer a Câmara como parceiro da gestão, discutindo projetos de futuro. Santo André carece disso. E nós queremos a Câmara discutindo isso. Se o prefeito tiver que ir até a Câmara Municipal a cada 3 meses, a cada 4 meses, discutir o andamento que ele está dando e receber as contribuições, as críticas e as sugestões dos vereadores, ele faça isso ao vivo. Faça isso ao vivo. O Obama vai todo ano falar o plano para a nação, ele vai lá no Congresso e fala do plano da nação, o que ele pretende fazer no ano seguinte. Aqui prefeito, vice e secretário, quando vão para a Câmara, vão por convite, porque a Câmara nunca consegue aprovar uma convocação, porque é vamos dizer assim, uma perda política, quase uma ofensa o Executivo e o Legislativo discutir. Isso é bobagem, isso é uma grande bobagem. O Executivo tem que ter no Legislativo um parceiro, independente, ele tem a independência dele, entendeu? Isso é óbvio, na relação aos 3 poderes tem a independência dele. Agora, o Executivo tem que gestar junto com o vereador visita bairro, o vereador recebe a população, ele é um elemento de captação de descontentamento, de crítica, de elogio, de apoio, etc. O Executivo tem que usar isso, tem que ter essa relação com o Legislativo, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da RDTV, tá? Obrigado aí por conversar com os nossos internautas. Fique à vontade para suas considerações finais e nos falaremos mais aí durante essa eleição, porque a campanha nem começou ainda, né? A gente vai conversar bastante, fique à vontade, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, vocês são sempre muito gentis de convidar a gente para vir para o debate. Nós no PSOL quero aproveitar e dizer isso, nós no PSOL damos um valor muito grande para os meios de comunicação alternativos, os meios de comunicação que têm mais dificuldade de se colocar no mercado, porque muitas vezes não estão próximos do poder, e você sabe que estar próximo do poder muitas vezes significa verba publicitária. A gente sabe muito bem como isso funciona, então a gente defende as mídias alternativas, a mídia que batalha no seu cotidiano para poder sobreviver nesse mercado canibalizado da imprensa brasileira. Então, a gente vem aqui, nós vemos aqui com muito apreço, com gosto, debater as questões do futuro de Santo André. Então, um grande abraço aos telespectadores e vamos voltar em outra oportunidade aqui para discutir o futuro de Santo André. Isso aí, professor Ricardo Alvarez, do PSOL, pré-candidato a prefeito de Santo André. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade. Mais vídeos, mais entrevistas você acompanha no site repórterdiario.com.br. Até a próxima.